Bem, muito bom dia a todos. Como perceberam, acabei de ser rotulado pelo Nuno Ricardo com um palavrão, que sou um D. Já vamos perceber o que é que isso quer dizer. Em primeiro lugar, naturalmente, quero agradecer a vossa presença, porque vocês são os atores principais, é por vocês também que estamos aqui hoje. Agradecer à Anjo por nos receber sempre tão bem, ao Nuno Ricardo e à equipa, à Cacilda, a todos aqueles que ao longo destes anos nos têm dado essa parceria, tem, no fundo, estimulado essa ligação. Obviamente, aos nossos convidados já foram apresentados e costuma-se dizer que save the best for last. Neste caso, são todos muito bons, como seres humanos, já vão perceber, mas também como profissionais. E eu quero também, uma vez que já apresentaste os nossos estimados oradores, que já vou falar com eles, a gente já vai conversar. Mas eu quero dar as boas-vindas também aqui, enfim, ao Porto, a Portugal, do Inácio Rubio, que é o fundador da People Performance. Eu não sei, quando se inscreveram no início, o Inácio ainda não estava no programa. Logo que nós conseguimos confirmar a agenda, incluímos com a sua disponibilidade. Ele fez um esforço grande para estar aqui hoje connosco no Porto, e que nós muito agradecemos. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um bocadinho mais também sobre a metodologia através da pessoa que criou a People Performance, que alguns aqui presentes conhecem a plataforma, e portanto para nós é um privilégio ter-te connosco, Ignácio. Também quero deixar uma palavra aqui aos meus colegas, ao nosso diretor, ao Manuel Cepeda, à Cecília Costa, que está aqui connosco, e outros colegas que estão cá, que no dia a dia dão este apoio, enfim, às organizações. Muito bem. Dito isto, bom dia. Vamos interagir aqui de uma forma bastante relaxada, mas relevante. E vão perceber, quando eu falava da paixão aqui pelo Nuno Ricardo pelo tema, é algo que também se estende aqui aos nossos estimados convidados. Sobretudo, esta ideia que hoje os negócios não podem estar desligados das pessoas, esta ideia que hoje as variáveis são imensas, portanto, nós se calhar daqui a 2 ou 3 dias podemos estar a mudar muitas das coisas que estamos aqui a dizer, porque às tantas caiu mais uma bomba não sei aonde, ou apareceu mais uma variante deste vírus, e realmente o mundo está um lugar muito estranho. E é nesta altura, e os americanos têm, enfim, aqui um dito muito curioso: when the going gets tough, the tough gets going. É nesta altura em que os tempos estão duros que nós precisamos que as pessoas sejam flexíveis. Duras com as normas, duras no sentido do foco nos resultados, nas organizações e nas empresas, mas flexíveis no comportamento e, sobretudo, na adaptação. Também é muito interessante, e vamos perceber aqui hoje, que às vezes vivemos num mundo de qualificações e sabemos que muitas das vezes as qualificações não entregam valor, e ser qualificado não significa que eu seja competente. Inácio, me estás entendendo em português? Verdade? Vale. Se queres dar uma portunhola, não passa nada. Então, é disso que se vai também tratar aqui, no fundo, com 3 testemunhos de pessoas que, enfim, vão perceber também pela partilha, que aplicam no dia-a-dia esta metodologia. E depois, para encerrar, com o nosso keynote speaker e convidado, o Inácio, que nos vai explicar um bocadinho mais sobre a metodologia. Para alguns que já conhecem, é um refresh, e acho que, sobretudo, para todos nós, o facto de podermos estar aqui, ouvir, partilhar. Naturalmente, no final também, quando terminarmos, podemos ter alguma questão ou dúvida que tenham presentes, e, portanto, uma vez mais, obrigado. Bom, vamos começar aqui pela minha primeira direita, dizer pela direita, mas não tem ninguém à esquerda, isto não tem qualquer conotação política. Calhou ficar aqui deste lado. Vamos começar pela Amélia Vilas Boas. A Amélia é gerente e a proprietária de uma loja Era, assim que se diz, loja Era. Exatamente. Era Trofa. É reconhecida pelos seus pares, pelo seu profissionalismo e pelos resultados que tem alcançado. É reconhecida pelos seus colaboradores por ser alguém que se preocupa muito com eles, ou seja, ela vive muito as questões dos colaboradores, e isso acaba por trazer também, naturalmente, todos esses benefícios em termos de negócio. A Amélia introduziu e trouxe para dentro do seu negócio, para a sua matriz, a metodologia DISC. Ela também foi cobaia, digamos assim, da própria metodologia, portanto ela aplicou nela própria. Não fez aquilo que às vezes a gente ouve por aí, que é, quero aplicar à equipa, mas eu não preciso, porque eu estou lá em cima, portanto, e no fundo eu estou muito à frente.
E não quer dizer que nós não estejamos, mas no fundo, não estejamos, digamos, mas no fundo, alguém que se possa colocar ao nível da equipa, trabalhar com a equipa, eu diria que tem sempre melhores resultados. Portanto, a Amélia tem feito esta aplicação ao longo dos últimos anos da metodologia no negócio. É muito interessante o que ela vai partilhar connosco também, e que é, no fundo, como é que o método tem ajudado a desenvolver as pessoas e como é que a dinâmica interna da organização é pensada estrategicamente de acordo com o DISC. É algo que também, vamos falar aqui, o DISC pode e deve e é uma ferramenta estratégica para o nosso negócio. Então, Amélia, bom dia mais uma vez, bem-vinda. Ia-te lançar esta primeira questão, se podias partilhar connosco. Em primeiro lugar, como é que tu, enfim, introduziste ou tens experienciado este tema do DISC na tua empresa? Como é que isto surgiu e o que é que começaste a fazer com isto na tua empresa e no teu negócio? Uma pergunta aberta. Bem, eu comecei por fazer o teste diagnóstico a toda a gente, porque há muita gente que está tão no seu modo adaptado que tive muitas surpresas, não é? Eu achava que as pessoas eram uma coisa e na realidade eram outra. E começar a trabalhar com elas em função daquilo que elas são e não daquilo que eu sou, porque é muito mais fácil. Houve muitas alturas em que eu dizia, pá, ninguém me ouve. Claro, ninguém me ouvia. Eu estava a falar da forma como eu queria que alguém falasse para mim. E 90% das pessoas da empresa não são como eu. Então, não funcionava, não é? E principalmente porque os tempos mudaram muito. Eu estou na era desde 2003, ou seja, são 19 anos. E quando eu comecei, a gente podia juntar a equipa numa sala e dizer, olha, agora estamos aqui, queremos chegar ali, a estratégia é esta, vá lá, vão todos para a rua e façam isto, e a coisa funcionava. Hoje em dia não é nada assim. Estamos numa época completamente diferente de gerações que estão no mercado neste momento de trabalho, que são completamente diferentes daquilo que eram há 19 anos atrás. E hoje as pessoas realmente precisam muito de ser ouvidas, de ser compreendidas e de compreender a empresa, de compreender qual é o propósito. E com o DISC é possível fazer reuniões individuais com as pessoas e ouvi-las e fazer com que me ouçam também, não é? Estamos a falar de um negócio, o mercado imobiliário, não é? Hoje em dia existem milhares de imobiliárias e as pessoas acho que não conseguem associar a importância que efetivamente tem a venda de uma casa ou a aquisição de uma casa. Porque estamos a falar, em muitos casos, do maior negócio da vida da pessoa. Umas calças a gente compra, manda vir pela internet e se não servir põe no armário e ok, está tudo bem. Uma casa não é? É onde a pessoa vai criar o seu lar, a sua família, as suas memórias, e vai vender isso também, não é? Há um que compra e um que vende. E a venda é muito, muito emotiva, uma coisa muito pessoal. Se as pessoas não estiverem bem formadas para isso e se não estiverem efetivamente alinhadas com esse processo, pode correr muito mal para ambos, não é? Porque quem compra apanha uma enorme desilusão porque a pessoa que lhe está a vender não estava minimamente preocupada com o processo e depois quem vende, se calhar nem vende, não é? Tenta vender, mas nunca chega lá. É um bocadinho por aí. E sabermos o perfil das pessoas que estão a trabalhar connosco, porque existe uma frase da Era Portugal, um slogan que era o primeiro, quando eu comecei, há 19 anos, que era: o nosso negócio tem algo a ver com casas e tudo a ver com pessoas. E, efetivamente, a casa é o meio, é a transação, mas o negócio só acontece se efetivamente as pessoas estiverem bem alinhadas com o propósito da empresa. É por aí. Podemos dizer então que, no fundo, no teu negócio é importante que a tua equipa seja, em primeiro lugar, especialista em pessoas. Exatamente. E depois também, já agora, em casas. Se dá puder jeito. Ser. Nós temos muita formação, tanto da Era Portugal como a formação que nós vamos fazendo, contigo, por exemplo. E é muito importante que as pessoas sejam bem formadas, não é?
para saberem o que é que estão a fazer. Mas, acima de tudo, eu acho que tem que haver um grande lado humano bem desenvolvido. Então vamos imaginar que eu tenho um lado humano muito desenvolvido, sou uma pessoa fantástica, mas depois não tenho muito jeito para a coisa, ou seja, já chega essa parte? Não. Quando falas do lado humano e da questão do DISC, a Amélia, reparem, é sempre o papel mais ingrato, porque é a primeira a falar, não é? Já agora na questão das calças, não sei se acontece convosco, mas eu compro sempre números abaixo. Acho sempre que estou um bocadinho mais magro. Depois vou colecionando calças que não uso e tenho que voltar à loja para comprar o número acima. Mas pronto, podemos sempre dizer que foi da pandemia. Amélia, a questão ok, sermos bons seres humanos. Estamos todos de acordo, ninguém vai dizer o contrário, porque senão isto até caía muito mal. Temos que ser boas pessoas. A questão dos valores, da ética, é quase uma coisa tão simples, não é? Mas às vezes até convém falar nisso, parece que nos esquecemos. Ou seja, skills ou as competências não são tudo. Em termos das competências, isto que tu falavas, de perceber o cliente, podes partilhar connosco como é que tu aplicaste esta questão do DISC, ou seja, em que é que isso te ajudou? Porque há aqui pessoas que não conhecem a metodologia, acredito, outras já são experts com certeza, e de alguma forma, o que é que isto te trouxe na prática, esta questão de perfis? Em relação à equipa, é importante nós percebermos que todas as pessoas, independentemente do seu perfil, são muito importantes para a empresa, não é? Se nós tivéssemos a empresa cheia de Ds, andava tudo à batatada, de certeza, não é? Estão a falar outra vez mal dos Ds, estão a ver? Depois vamos ter que clarificar isto no final, com o Inácio. São fantásticos, espetaculares, mas têm aquele perfil super dinâmico e então todas as pessoas são muito importantes para a empresa, cada uma com o seu perfil. Percebemos depois que às vezes há pessoas que estão em determinadas funções que com aquele perfil têm que fazer um esforço enorme para conseguir os objetivos que são necessários. Mas ajuda a alinhar, não é? A encaminhar a pessoa para cada função de forma a que não estejam num esforço muito grande. Há pessoas que efetivamente estão em perfis adaptados que é difícil mudar, pô-la no seu natural. Eu tenho uma situação de alguém que está num adaptado e que devia mesmo era estar no seu natural. E por muito que eu trabalhe com essa pessoa, eu não consigo pô-la no seu natural. Ela tem aquilo tão mecânico, está cá dentro de uma forma tão forte que ela não consegue estar no seu perfil natural. Isso ajuda-me a depois alinhar as pessoas com as suas funções e com os seus clientes. Portanto, podemos dizer que te ajuda a ter a pessoa certa no lugar certo. No lugar certo. E perceber que há clientes que se calhar não têm o nosso estilo comportamental. Exatamente. E que eu aí também terei que perceber se me consigo adaptar ou não. E por fora, vamos perceber mais à frente o que é isto de adaptação. Bem, no fundo, quando se fala do DISC, reparem, estamos a falar de padrões comportamentais. O DISC não é uma bolinha de cristal, nem é um selo que se coloca nas pessoas, dizer tu és isto, tu és aquilo, como estes dois senhores acabaram de fazer comigo, ok? Portanto, começaram logo muito mal. E portanto, mas ajuda-nos sobretudo nessa consciência. Obrigado, Amélia. A gente vai já falar daqui a bocadinho, né? Vamos pensar aqui algumas perguntas. Agora vou passar ao Paulo Maravalhas. É alguém que tenho o prazer de conhecer já há alguns anos, esta parte. É uma pessoa que, para além da questão, e vão perceber do know-how que ele tem, da parte técnica na área de recursos humanos, sendo ele diretor de recursos humanos de uma grande empresa, que é Monteiro Ribas, já teve noutros projetos multinacionais, o Paulo é um apaixonado por pessoas. E está a fazer, entre outros, aqui um trabalho muito interessante que depois irá explicar, não só nas pessoas que entram, mas naquelas que aparecem às vezes, digamos, nestes processos da Monteiro Ribas. Então, Paulo, eu passava também aqui o computador, eu sei que tens aqui uma base, podes partilhar connosco, e a pergunta é esta, no fundo, como é que tu utilizas a metodologia na tua dinâmica, desde o recrutamento ao desenvolvimento e à retenção do talento, que hoje está muito em voga. E bom dia. Como eu dizia, a ideia que é partilhar um pouco convosco a aplicação prática
da metodologia DISC no nosso dia-a-dia, na Monteiro Ribas, na gestão das nossas pessoas. Uma coisa que nós nos vamos apercebendo, a quem está neste mundo da gestão de pessoas e nas organizações, é que muitas vezes os maiores desfuncionamentos, chamemos-lhe assim, não surgem da insuficiência de competências técnicas das pessoas. Por vezes as pessoas têm muita competência técnica, têm experiência e simplesmente não funcionam umas com as outras, as coisas não combinam bem. E então, face a isto, entendemos que devemos ajudar as pessoas a conhecerem-se, a terem um autoconhecimento maior e também a conhecerem os colegas de trabalho com quem estão no dia-a-dia, e daí começamos a implementar um conjunto de iniciativas em termos de aplicação do DISC, mas começando desde logo no ciclo de vida do colaborador. Eu tenho aqui um desenho que fala um bocadinho sobre isso, e aqui é o meu perfil C a funcionar, né? Portanto, no ciclo de vida do colaborador, começamos desde logo por aplicar o método DISC na fase do recrutamento. Ou seja, nós, em primeiro lugar, clarificamos qual é o perfil desejado para cada função, porque o perfil do ponto de vista comportamental varia de função para função, não é? E a partir do momento em que definimos qual é esse perfil, recorrendo também à metodologia DISC, que é a plataforma da People Performance, depois aplicamos os assessments às pessoas e daí conseguimos aferir até que ponto aquela pessoa, em termos de competências comportamentais ou em termos de perfil comportamental, se adequa melhor ou menos bem à função. Por outro lado, também nesta fase dos processos de recrutamento, também nos preocupamos não só, aquilo que o Sérgio há pouco disse, da pessoa certa para o lugar certo, já todos ouvimos isto. Eu muitas vezes também digo, é não só a pessoa certa para o lugar certo, como também a pessoa certa para a chefia certa. A chefia não é um termo muito moderno, muito bonito, mas para a liderança certa. E face a isto, quando nós desenvolvemos um processo de recrutamento, em que depois damos a conhecer às pessoas que estão envolvidas nesse processo qual é o seu perfil, para que também conheçam um bocadinho e se compreendam um pouco melhor, e quando fazemos esta aferição do matching entre a pessoa e a função, também passamos esta informação relativamente à chefia, porque muitas vezes a liderança também tem um estilo com o qual quem vai iniciar uma nova função deve saber como é que a chefia funciona. Portanto, isto é nos dois sentidos, para haver aqui um ajustamento de parte a parte. Pronto, depois também percebemos que não só nesta fase inicial do ciclo de vida do colaborador, como também noutros momentos que ali estão indicados, nomeadamente numa fase já de desenvolvimento do nosso capital humano, das pessoas que já temos dentro de portas, é importante que as pessoas se compreendam, saibam qual é que é o seu estilo de comportamento, compreendam os colegas com quem trabalham e os colegas também os conheçam, porque isto leva a uma otimização e isto é real, não é um modelo teórico, é da aplicação real, como disse a colega também, da aplicação do dia-a-dia. Começamos a perceber que tudo começa a funcionar melhor quando as pessoas compreendem melhor umas às outras. Porque muitas vezes aquilo que vemos é que existe uma tendência para fulanizarmos as coisas, não é? Aquela pessoa fez-me isto ou fez-me aquilo, e quando as pessoas começam a perceber qual é o estilo comportamental daquela outra pessoa com quem trabalham e como é que eu reajo, qual é o meu estilo, tudo começa a fazer sentido e as pessoas ajustam-se parte a parte. E isto, sem dúvida, que traz uma eficácia do ponto de vista individual e do ponto de vista organizacional muito maior. Portanto, nós vemos a metodologia DISC numa perspectiva de nos ajudar a perceber se os novos elementos que estamos a integrar na família se ajustam ao perfil da função, ao perfil da liderança, etc., mas também numa fase de desenvolvimento e de melhor funcionamento da organização, e também é uma ferramenta importantíssima. Para além disso, estão ali identificadas outras fases também do ciclo de vida do colaborador, também na avaliação de potencial. Quando alguém está num processo de desenvolvimento de carreira e nós identificamos a pessoa com potencial do ponto de vista de competências técnicas para poder voar para uma função diferente, temos muito cuidado de perceber se nesta vertente comportamental, se também a pessoa se ajusta ou se tem aqui desafios de desenvolvimento, dos quais depois podem resultar processos de coaching, nomeadamente, coaching individual, e para ajudar a pessoa a trabalhar algumas áreas que possa ter que trabalhar. Ao nível já agora só um pormenor, nós ao nível do recrutamento focamos-nos muito mais no perfil natural.
Ao nível do desenvolvimento, focamos mais no perfil adaptado, onde há mais espaço de evolução e de desenvolvimento. E é um pouco desta forma que vamos aplicando isto. Além disso, depois há aqui algo que eu acho que é interessante, modéstia à parte, pronto, estou aqui um bocadinho também em nome da Monteiro Ribas e, como é óbvio, também quero passar a melhor imagem possível da organização que represento, mas isto é mesmo real. Nós temos feito uma coisa que é muito recentemente e que temos tido uma boa experiência com isso, que é, quando aplicamos os assessments a candidatos, fica uma pessoa. As restantes pessoas investiram. Há todo um conjunto de expectativas que as pessoas criam. Há um investimento que os candidatos fazem em estarem connosco, em disponibilizarem-se, e nós achamos que as pessoas merecem, essas pessoas que estiveram connosco e que tiveram vontade de integrar a nossa equipa, merecem ser tratadas da melhor forma possível. E então o que é que fazemos? Damos-lhes um feedback do seu perfil DISC. E é curioso de ver que as pessoas ficam muito satisfeitas com isso, porque saem do processo com o sentimento de, ok, eu não fui escolhido, mas ganhei aqui qualquer coisa, fiquei a compreender-me um pouco melhor, e levam uma imagem positiva da empresa, que é algo que nós achamos que é muito importante em termos de employer branding. É quem sai de um processo, apesar de não ter sido selecionado, sair com um sentimento ou uma experiência positiva e depois fazer um bocadinho passa-palavra, é aquilo que nós esperamos, não é? Para que outras pessoas tenham vontade de integrar a nossa organização. Uma última aplicação que também fizemos uma experiência piloto, correu muito bem, aqui com a colaboração da SEAL Human Company, foi de fazermos um programa de Team DISC, a nível de lideranças. O que é que acontecia? Nós temos várias áreas de negócio na Monteiro Ribas, e numa determinada área de negócio tínhamos, lá está, chefias muito competentes, lideranças muito competentes, mas as coisas não funcionavam muito bem entre as pessoas. E nós desenvolvemos um programa em que as pessoas ficaram a conhecer o seu perfil, ficaram a conhecer o perfil dos colegas. Portanto, isto envolveu aqui algumas sessões individuais e depois sessões em grupo, e o resultado, posso-vos dizer que foi fabuloso. Foi fabuloso. A CEO desse negócio, ainda esta semana, o manifestou, mais uma vez, que foi um ótimo investimento, porque havia ali coisas que não funcionavam muito bem, porque tínhamos alguém que era um D e depois pedia a algum colega que era um C e depois começava a dizer, aquela pessoa está a complicar, não avança. Depois a pessoa C achava que o D já estava a pôr demasiada pressão. Portanto, havia aqui as pessoas não se entendiam, havia um desentendimento quando tínhamos ali pessoas com talento, com muita competência, mas não se compreendiam umas às outras. E a partir do momento em que se começaram a compreender, as coisas, não vou dizer isto, não é nenhuma panaceia, não é uma solução milagrosa, mas efetivamente melhoraram muitíssimo. Portanto, esta experiência foi muito positiva para nós, queremos replicá-la noutras áreas de negócio. E pronto, resumindo e concluindo, foi aqui o pacote, o tudo em um. Mas isto só para dizer que, a par, obviamente, de outras ferramentas e de outras metodologias que temos na gestão do nosso capital humano, mas o DISC tem sido uma ferramenta ou uma metodologia muito efetiva em diferentes fases do ciclo de vida das nossas pessoas. Obrigado, Paulo. Nós vamos voltar a falar daqui um bocadinho. É interessante também aquilo que tu partilhavas. Eu achei esta ideia de dar algo mais àquelas pessoas que não entram na empresa, não é? Algo fantástico, ou seja, eu posso ser um candidato a uma função na Monteiro Ribas, posso não ser escolhido, isso faz parte, não é, do jogo, digamos assim, mas o facto de eu sair com algo mais, ou seja, a Monteiro Ribas de alguma forma contribui para o meu autoconhecimento, para o meu desenvolvimento, é muito interessante. Portanto, acho que isso é uma medida que eu diria fantástica, independentemente de ser com disco ou não disco, mas a forma como nós tratamos aqueles que durante algum tempo poderiam vir a ser nossos colaboradores também diz muito sobre nós. O que não me surpreende, vindo do Paulo Maravilhas com o seu perfil disc, é sobretudo o seu perfil pessoal. Esta é a altura em que alguns ficam nervosos. Tu para aqui a falar de letras, não é, Ricardo? Nuno, desculpa, de Ricardo de letras, enfim, perfis, já lá vamos esclarecer depois com o Inácio o que é que isto significa. Bom, antes de mais, deixem-me só dizer que a minha mãe é Inês e, portanto, a partir de agora, muito respeitinho aqui nesta relação. A Inês, eu vou-me repetir, mas também é uma pessoa, já vão perceber, com uma energia fantástica, muito virada também para as pessoas. Estando ela na associação em que está também naturalmente aqui, isto dá jeito, não é? O teu perfil e a tua forma de estar ajuda imenso.
para além da tua essência, como é óbvio, não é? Porque os desafios que se colocam hoje em dia nestas áreas são imensos. Eu ia-te colocar aqui a primeira questão, no fundo, que é para tu nos contares um bocadinho da tua experiência com a metodologia e depois vamos passar novamente à parte depois mais macro, como é que tu podes ver isto aplicado à área da restauração, do turismo, do customer service, por aí fora, enfim. Conta-nos um bocadinho esta tua experiência com o DISC. Bom dia a todos, antes de mais, é um gosto estar aqui. Fiquei muito contente quando me ligaram a convidar a fazer parte deste painel. Também usaram a expressão de que eu era uma apaixonada pelo DISC, mas eu não nego, eu sou, efetivamente. Fiquei um bocadinho desiludida depois quando percebi que isto era um âmbito assim muito profissional, empresarial, e pensei, caramba, mas as grandes histórias que eu tenho são pessoais, não é? Eu digo sempre, o DISC salvou o meu casamento, não é? De repente aquela pessoa ali não era só estranha, era um D, portanto... Inês, acabaste de arranjar um problema, porque a seguir vamos ter brincadeira. Consultório sentimental no final. É interessante, isso, depois podemos lá ir, não é o âmbito, mas é muito interessante, sim, não é? Sim, aquilo é Já agora, oh Inês, deixa-me só dizer isto, eu na brincadeira costumo dizer, quando nos casamos devíamos ter o relatório disso com uns dos outros, para perceber qual é o perfil que depois vai acontecer, não é? Ou não é, Manuel, ou não? Não, no meu caso tinha-me poupado imenso stress, uma pessoa não pode levar aquilo tão a sério, pronto, aquilo vai tudo à frente e nós somos arrastados, mas temos que saber lidar. E de um momento para o outro ali, situações que podiam ser até de alguma angústia, de alguma dúvida, de repente é tipo, epá, tu és tal e qual o que diz nos livros, isto é espetacular, já case study, já sei como fazer e tal. Pronto, esse foi o primeiro impacto, foi life-changing mesmo para mim, quando fiz a certificação, foi mesmo espetacular. Eu não sabia. Até, mas é verdade, é verdade, totalmente verdade. E daí sim, de facto sou uma apaixonada e comecei a perceber-me, a ver isto em todos os lados, não é? Profissionalmente também, portanto trabalho na APORT, Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. Isto é o setor da hospitalidade, não é? Este é o setor das pessoas, de receber pessoas. São pessoas que gostam verdadeiramente do que estão a fazer, os empresários que trabalham connosco, sofreram horrores agora durante a pandemia, de repente fecham-nos em casa e digam, façam teletrabalho, e eles tipo, não dá, não é? Portanto, é mesmo virado para as pessoas e por isso é uma ferramenta importantíssima nesse setor. E eu gosto muito de falar com exemplos, eu sou muito de prática nessas coisas, até tenho um exemplo muito engraçado daquilo que estou precisamente a dizer, que aconteceu precisamente contigo, ou seja, quando fizemos a certificação. Não sei se te recordas, no intervalo para almoço, entramos todos no restaurante, seríamos um grupo de 15 ou 20, super entusiasmados, depois daquelas primeiras horas em que recebemos esta informação dos perfis e como é que isto funciona. E, portanto, essas pessoas, cada uma com o seu perfil, entramos por um restaurante adentro, em plena hora do almoço, olhamos, somos 15, tem ali aquela, tu pega dali, tu pega daqui, começou tudo a arrastar, eu não, porque eu sou um S, eu estava lá muito respeitadora, muito cedo também, à espera que alguém chegasse para nos indicar a mesa, que era o que estava lá escrito, mas não, os 10 todos desta vida começaram todos a arrastar, partiram-se copos, pronto. Não sei quem foi, eu não sei quem foi. Portanto, formou-se ali toda uma dinâmica, nós íamos entusiasmados, íamos animados, íamos a conversar e de repente eu apercebo-me que está a colaboradora lá do restaurante, está assim. Tipo, zero reação, pânico total, o que é que eu faço com estas pessoas? E nesse segundo uma outra colega chega, aperta-lhe assim os braços por trás e diz, tem calma, eu fico com esta mesa, por favor fica ali com aqueles senhores. Ela desaparece da frente e a rapariga, eu fascinada com tudo aquilo, isto é mesmo espetacular, e a rapariga que fica disse, pronto, vamos lá com calma, já vi, temos aqui um grupo grande, estão com fome, não é, e tal, pronto, pôs a mesa, varreu o copo, sentou as pessoas e alinhou muito mais naquela nossa dinâmica, não é? Passamos de ter moscas na comida para um cenário em que tivemos alguém ali agradável, que conversava connosco, portanto, nitidamente um perfil muito mais de pessoas, um perfil com capacidade de reagir ao imprevisto, e é disso que estamos a falar, não é? Na hotelaria, na restauração, é disso que estamos a falar, é a capacidade de gerir uma reclamação, a capacidade de gerir alguém que está mal disposto do outro lado, e tudo isto feito da forma mais natural possível. Aquela primeira pessoa que nos atendeu não tinha um bom perfil para atendimento ao público, porque estas coisas acontecem, faz parte. Era uma pessoa cujo stress e cuja postura não a devia, se calhar, ter colocado ali. Se calhar era uma pessoa que podia dar uma excelente ajuda em estoques, em armazém, nesse tipo de organização, nunca numa organização ali de primeira linha, porque se eu tivesse, sozinha não iria fazer aquele estardalhaço todo, não é? Mas eu não me iria sentir acolhida ali, não é? Portanto, foi preciso alguém que percebesse um bocadinho mais do assunto e que desse ali a volta. Pronto, é um exemplo prático exatamente daquilo que todos os dias nos acontece. E acho que nesse aspecto é mesmo a grande ferramenta, até pelo cenário todo em que vivemos. As coisas estão a mudar, eu acho que nós estamos muito mergulhados
atualmente na realidade, e quando se está dentro não se vê, não é? Só se vai ler nos livros de história daqui por não sei quantos anos. As pessoas, há umas semanas atrás, na Assembleia Geral da nossa Associação Europeia, tinha um colega de um país nórdico, eu não sei agora dizer qual era, que ele dizia que as entrevistas de emprego de repente tornaram-se qual é o meu horário, quando é que eu posso começar a ter férias, quanto é que eu vou ganhar e depois o que é que eu vou fazer. Portanto, isto é precisamente assim. As pessoas, os nossos associados, os empresários, dizem-nos que estão completamente reféns da falta de pessoas, da falta de... A comunicação é cada vez mais importante. Não podem estar a cavalgar sozinhos, a querer fazer as coisas à maneira deles, sem olhar para quem ali tem. Não é? E depois dizem-me assim, mas eu tenho uma pessoa diferente todos os dias. Verdade. Por isso é que é preciso investir e apostar nas pessoas. Aquelas que estão, as que estão há mais tempo, as que sabemos que querem continuar, temos que apostar nelas, temos que fazer a equipa com elas, chegar lá e depois começar a aplicar estas ferramentas para trazer outras pessoas que se possam adaptar. E principalmente não permitir, tentar evitar que as pessoas estejam desagradadas porque estão em esforço, porque não estão no papel que deviam estar, porque estão a sofrer. Porque aquela rapariga estava a sofrer, ela não teve reação. Eu acho que se ela pudesse, ela tirava o avental e zarpava a porta fora, porque aquilo foi um horror para ela, não é? Não sei, acho que esse é assim o melhor exemplo concreto que consigo Tirando a parte dar. de partir copos, não tem nada a ver com o disco. Não tem. Eu sei. Inês, aqui é interessante o que tu partilhaste de esta reação natural. Não é? Já agora uma nota importante. Não há bons nem maus perfis no tema do disco. Não há aquele é certo, eu estou errado, ou aquele está errado, eu estou certo, não é isso? Nós todos temos um talento natural, isto é também interessante, ou seja, todos temos um potencial. Agora, alguns de nós têm um potencial enorme para os detalhes, outros têm uma capacidade enorme para relacionamento interpessoal, outros para resultados, objetivos, e outros até para as normas e para os detalhes, não é? E alguns também partem copos, mas isso acontece a todos. Mas o que disse aqui a Inês é muito interessante, complementando até os colegas também partilharam, que é nós teremos naturalmente um talento, mas podemos estar a fazer a função errada, e isso obriga um esforço maior, não é? Obriga-me, enfim, eu consigo fazê-la, mas a energia que eu vou utilizar para me adaptar àquela função, eu já não a vou ter disponível para dar ao meu cliente, ou ao meu colaborador, ou às vezes, enfim, até na própria questão da família. No desporto, nós temos uma academia, eu não vou dizer o nome, mas as camisolas são verdes e brancas, na qual nós aplicamos já há algum tempo, é o nosso parceiro nesta área, e é muito interessante perceber a questão dos jogadores. Tecnicamente, um ponta de lança é um ponta de lança, mas a forma como ele vai gerir emocionalmente o stress quando vai marcar um penalti é diferente. E é expectável que seja, porque é um padrão. Ao entender esse padrão, ao entender-se a si próprio, esse jogador consegue ter muito mais rendimento, porque percebe, eu digo isto na brincadeira, é quase como uma viatura quando tem a direção desalinhada, estão a ver, foi sempre para aquele lado. Portanto, percebendo o padrão, esse jogador pode antecipar e pode-se trabalhar a si mesmo, com apoio ou com a ajuda do treinador, ou até de outros profissionais, e não deixa de ser um bom ponta de lança, mas ele precisa de saber trabalhar em si próprio, no fundo. Muito bem, portanto, a questão... Lembro-me agora de algo, mas estão a ver os olhos e a perspectiva de alguém que está na associação, não é? Que é responsável por isso mesmo. Claro, e estava com todo aquele cenário novo, não é? dos perfis, e portanto foi muito interessante. Estávamos muito... Isto aqui está tudo a acontecer. Muito a acontecer, não é? E isto é muito curioso, costuma-se dizer que há um antes e depois do DISC. A nossa visão e aquilo que está aqui a ser falado é, no fundo, algo estratégico, metodológico, profissional. Não é aquela varinha mágica do género, venham cá, que vão sair daqui agora, vamos mudar o mundo só porque vamos pôr uns selos nas pessoas. Nada disso. A aplicação que estes senhores e outros fazem, empresas, nomeadamente, que é o âmbito, é com base numa plataforma, num relatório e em treino e preparação para saber utilizar tudo isto, não é? Às vezes eu digo na brincadeira que nestes programas da Masterchef e outros, nós damos os mesmos ingredientes a vários chefes, mas o que sai no final é diferente de acordo com a forma como eles cozinham as coisas. Portanto, aqui a forma como se unem, como se ligam, como se conectam todos estes pontos, tem muito a ver com estas três grandes vertentes. O método e a aplicação dele, a plataforma e os relatórios. Mas já vamos voltar aqui à Inês para nos contares mais um bocadinho. Já agora, antes de passarmos, irmos à parte mais macro hoje o turismo está em grande, portanto, nós agora, ainda ontem fui jantar com o Inácio
Jantámos aqui no Porto, como não podia deixar de ser, e o senhor, que já conheço de outras visitas, disse-nos logo: World Travel Awards. Ele até nem falava muito bem inglês, mas aquilo saiu-lhe bem. Somos, portanto, ganhamos os Oscars aqui na cidade do Porto, é fantástico. Portanto, e o perfil dele foi muito interessante, porque o perfil dele era muito de presença junto da mesa. O que no âmbito e no contexto funcionou bem. Eu fiquei a pensar, Inácio, se tivesse um tipo de clientes que queria estar mais sozinho, mais isolado, se toda a conversa seria oportuna. Mas isso, enfim, fica para outras dinâmicas. Tu aplicaste também à tua equipa, na equipa da associação. Sim. Como é que foi essa experiência? Foi quase imediato, porque para já foi muito mais fácil conseguir ler as pessoas, perceber como é que funciona. Nós não somos muitos, no total somos 15, sendo que 10 pessoas estavam à data presencialmente no escritório, agora estamos num regime misto, sendo que somos todas mulheres, portanto está 2 homens na equipa, um que não está no escritório e o nosso diretor-geral. Para ser mulher, uma pessoa tem que ter mais que disso, que não é? Tem que ter outras ferramentas. Não creio ser suficiente, mas ainda assim foi imediato. Eu vou pegar nos exemplos, prometo que não dou nomes, mas foi mesmo imediato. Portanto, nós temos uma colega que é uma pessoa, é um típico perfil C, portanto, é uma pessoa muito organizada, portanto, a estrutura do trabalho, a organização, estuda tudo a fundo, aquilo não anda nada para a frente. Precisa andarmos ali sempre, não é? E, portanto, enquanto equipa, é preciso que as pessoas tenham um papel técnico, nitidamente, o estudo faz parte, não é? Precisamos um bocadinho mais de produção às vezes, mas... E para ter uma outra colega que é um verdadeiro I, portanto, ainda ninguém falou aqui do perfil I, é uma pessoa de pessoas. É, de longe, a nossa melhor comercial, vou-lhe chamar assim, nós vendemos serviços, mas temos uma equipa, nós chamamos de gestores de associados, a pessoa que anda na rua, conhece os empresários, ajuda-os, faz... conquista as pessoas todas, e essa conquista da capacidade que tem de relacionar com as pessoas faz com que a gente aqui queira ir atrás dela, efetivamente, e portanto é uma pessoa que não para lado nenhum, não manda um relatório dos que é suposto mandar, portanto os outros estão sempre a dizer: porque é que ela não tem que mandar e eu tenho? Eu digo assim: pois não, e tal, vamos, ela manda, só não manda bem no ano certo, mas as coisas chegam, não é? Pronto. E estas duas pessoas têm que se cruzar, não é? Portanto, a pessoa mais certinha tem um serviço a seu cargo que todos os outros colegas têm que também vender e têm que... E, portanto, imaginem o cenário: esta pessoa de serviço está no quarto de banho, a porta do quarto de banho está naturalmente fechada, e a colega está no corredor: viram, onde é que ela está? Tem que falar com ela, não é? Ela sai do quarto de banho e a colega aproxima-se, põe a mão assim ao lado da parede e diz: onde é que está o relatório do fulano? Pronto, eu estava na sala em frente àquilo, desculpem, a palpitar, foi. Isto teve efeito sonoro. E eu pensei: pronto, já fomos. Não sei quem pensas que és para me vir abordar assim sobre o meu trabalho. Mas aí estás a pôr em causa que é só pedir o relatório. Ou seja, pronto, vai-se embora, bate a porta do gabinete, a outra fica a dizer: está toda maluca, não dá para trabalhar com estas pessoas. Pronto, vamos calma, vamos todos a respirar. Chamei essa outra pessoa e expliquei o que tinha acontecido. E disse: conhecendo aquilo que nós conhecemos e o que vivemos no dia-a-dia, não tive que dar ali nenhuma formação prolongada, mas mostrei-lhe alguns dos papéis que tinha da certificação. Isto é ela. Isto é ela. E o que é que tu fizeste? E ele: matei-a, pronto, foi o fim. Tão cedo não vamos conseguir ter uma relação. Eu disse: vais ter que deixar passar uns dias. E da próxima vez como é que vamos pedir isso? Eu disse: olha, eu se calhar aconselhava um e-mail, a dizer: olha, amanhã vou passar na associação por volta das X horas, conseguiste ter aí o relatório pronto? Olha, vou fazer isso, vou experimentar. Uns dias depois, tu acreditas, tinha as coisas prontas e veio-mas a entregar em mão e pediu-me desculpa pela reação que tinha tido no outro dia. Portanto, de repente abriu-se ali uma porta de comunicação. As pessoas ela sentiu-se ali agredida, é uma reação natural, não teve como controlar aquilo, respondeu torto e, portanto, é uma pessoa que, de repente, com quem tínhamos todos muita dificuldade em lidar, porque não tínhamos esta sensibilidade, tornou-se muito mais simples. Eu estou a tentar perceber a parte de mexer mais rápido, mas isso, pronto, às vezes tem que se criar aqui uns fatores extra, vemos de lá chegar. Mas toda a gente, de repente, que vá sem querer fazer disto, como é que se diz, deste momento ali um grande workshop, não é, senta-te aqui, vamos falar sobre fulana, não, mas aos pouquinhos comecei a sugerir às pessoas: têm que falar com ela, mandem isso por e-mail, é preciso fazer qualquer coisa, temos uma reunião de grupo, há alguém que eu de manhã eu digo: tu vais falar sobre isto, ela já lhe disse 8 dias antes, queria que falasses um bocadinho sobre isto, para apresentar aos colegas como é que isto está a correr e tal. Claro que eu também acho que é muito importante nós pensarmos aqui, e tenho esta minha colega aí, diz-me sempre isto: é muito bonito, mas depois no dia-a-dia nós não podemos, é assim, eu não vou mandar toda a gente embora e agora contratá-las de acordo com, não é? Aquilo que nos dá...
é preciso saber aplicar de outra forma, muitas vezes, não é? Ajudar até a desenvolver. A desenvolver, as pessoas, claro. exatamente. Portanto, descobrimos potencial comercial em pessoas que estavam com trabalhos atrás de secretárias. Não fazia sentido nenhum. As pessoas estão super leves e o desenvolvimento é inacreditável. Às vezes nós internamente dizemos como é que nós não conseguimos ver isto antes, não é? Nós precisamos de alguém para uma recepção, para um trabalho de administrativo. Pronto, aquela pessoa veio, sentou-se e fez aquele trabalho a vida toda. Veio o Covid, precisamos de ajuda noutras áreas. Ela de repente tornou-se uma gestora associada inacreditável, criou uma relação com as pessoas por telefone, portanto há pessoas onde nós não conseguimos fisicamente chegar, muitas vezes, não é? E tem ali aquilo tudo, portanto, e tudo isto é comunicação, tudo isto é estratégia, tudo isto é caminho, não é? Que se vai fazendo. Tudo isto é disco. Tudo isto é disco. É fado, não é fado. Porque... Obrigado, Inês. Bom, De nada. Estão a ver que a Inês não é nada apaixonada por estas coisas. Pois não, eu sei. Há aqui algumas questões, aliás, como muita coisa que foi dita aqui, esta questão do potencial. Às vezes temos a pessoa certa, além da chefia que o Paulo dizia que também importa que seja, enfim, adequada, ou até a chefia adequar-se aos colaboradores, mas às vezes é a pessoa certa que não está a fazer a tarefa onde tem maior potencial, não é? Por outro lado, aquilo também falaste que se trabalha muito, que é aplicarmos a regra de platina da comunicação, que é tratar o outro como ele gosta de ser tratado. Porque muitas das vezes estas questões são percepção, estão a ver? Eu dou este exemplo, se tivermos 22 graus na sala, se metade da sala vier do norte da Europa e se outra metade vier do sul da América, estão 22 graus na sala, mas nós vamos ter interpretações diferentes. Uns vão dizer, está muito calor, está quente, está calor, ou ao contrário, na minha terra está muito quente, isto para mim é frio, até nem é nada de especial, mas outros vão dizer, não, isto aqui está quente, porque para mim esta temperatura é... Na realidade são 22 graus para todos nós, mas a forma como interpretamos é diferente e há padrões que nós podemos entender para podermos ser a trabalhar com eles, no fundo. Amélia, não sei se partem copos na trofa, como se faz aqui para baixo, não é? Como é que, na prática, e nestes exemplos que foram aqui também dados pela Inês e pelo Paulo, como é que na prática depois estas coisas funcionam no dia-a-dia? Ou seja, a tua relação com os colaboradores, tu contaste-me há tempos uma passagem onde reuniste individualmente para fazer algo que já fazias, mas que agora estás a fazer de forma diferente, não é? E com isso tirar aqui alguns resultados. E se tivesse também alguma história engraçada que queiras partilhar, força. Agora, em outubro, uma reunião, eu costumo fazer isto, mas com toda a gente, porque para mim é muito mais fácil, não é? Mas então, agora este último trimestre do ano, eu queria realmente dar aqui um empurrão nos resultados e resolvi fazer reuniões individuais com as pessoas para falar dos resultados e objetivos que pretendíamos de cada um. E foi muito interessante, muito interessante. Primeiro a gente vê logo, não é, nas pessoas... O dia que chega à sala logo com o tablet, o caderno, a caneta, então vamos falar de quê, não é? E que diz, eu sei que os meus resultados são muito bons, mas eu ainda consigo fazer melhor. E depois temos aquelas pessoas que chegam assim, sabe, eu tenho um cliente novo e vou fazer uma venda, não é? Basta as pessoas entrarem, que eu acho que quem mesmo que não tenham o assessment feito, nós conseguimos perceber logo qual é o perfil das pessoas. E fazer as reuniões em função do perfil de cada pessoa trouxe um resultado brutal. O mês de outubro foi um mês fantástico e agora de novembro também está a ser. E as pessoas estão mesmo comprometidas com aquilo que se comprometeram na reunião, o objetivo a que se comprometeram até ao final do ano. E depois a pessoa se sente ouvida, coisa que para mim é um bocadinho difícil. Eu tenho um perfil um bocadinho parecido com o do Sérgio. Então é tudo muito... Vamos lá, toca andar. Ficar ali sentada 2 horas com uma pessoa... É um enorme desafio para mim, um enorme desafio mesmo. E adaptar-me ao perfil de cada um, porque eu tenho Cs, tenho S, tenho Is, e adaptar-me, não é, à desorganização do I,
ou então aquele tom muito sereno do S. Pronto, é um grande desafio para a liderança, mas eu acho que as pessoas ficam muito, muito gratas mesmo, e isso é uma parte muito importante também, para que depois os resultados apareçam, de sentir que o líder da empresa está preocupado com eles, se senta com eles, ouvimos até coisas a nível pessoal da vida deles que não temos a mínima ideia que não está bem e que é importante porque está a afetar o trabalho deles, não é? Problemas com os filhos, com a esposa, com os pais, essas coisas são muito importantes no dia-a-dia, não é? Afetam-nos no dia-a-dia. E eles perceberem que nós, por exemplo, sabemos o nome dos filhos deles, ou da esposa, faz também toda a diferença. E o estado de espírito, às vezes, das pessoas com o resto da equipa também, não é? Porque às vezes estão com algum tipo de atrito com alguém que não sabíamos que estavam, algum desconforto com uma regra que também não sabíamos sequer que isso existia. Muda tudo. Essas reuniões individuais, aliás, agora vou passar a fazê-las sempre. As reuniões em grupo são boas, são giras, mas vou efetivamente passar a fazer isso sempre porque o resultado é muito, muito melhor. Parabéns. Muito obrigada. Há aqui uma questão muito interessante. A Amélia já era boa pessoa, mas ela agora é conscientemente boa pessoa, ou seja, ela tem mais consciência sobre o seu perfil e aquilo que ela precisa para ela, mas ela tem consciência que nós somos diferentes e que a ponte, o canal, a interface de ligação ao outro é importante. Porque eu conheço a equipa e temos tido o privilégio também de acompanhar o crescimento do negócio e da equipa. Até conheço o filhote, que também está aqui. E também já fez o disco. Não é? Mas para dizer que este estilo que a Amélia aqui partilhou, não é? De empreendedora. Reparem, alguém com um perfil muito prático, é muito mais fácil fazer uma reunião com todos do que estar a perder tempo 1 a 1. Não é? Portanto, para ela, o mais fácil era fazer uma reunião com todos. É prática, é objetiva, tal, está resolvido. É assim, Amélia. Ótimo. Agora, ou seja, perfil pragmático. Mas ela percebe que para fazer com que as coisas aconteçam, é importante fazer a ponte, utilizar, no fundo, um canal que o outro valorize. E há pessoas que precisam de perceber melhor os detalhes, que querem saber porquê. Há outros que não precisam de explicar muito. Dizem, olha, é para fazer assim, let's go. Há outros que até nem aparecem à reunião porque se desorganizam e se atrasam. Exatamente. O que eu acho que é muito interessante que a Amélia conseguiu é deixar de colocar em causa a pessoa quem é que está mal e passar a focar-se no que é que está mal. Porque as pessoas já eram intrinsecamente boas, interessadas, mas inconscientemente não se conheciam a si próprias e, portanto, reparem, nós podemos olhar para o mundo não como ele é, mas como nós somos. E podemos tomar decisões na nossa vida não com base nos factos, mas com nas percepções. E isso no negócio dela faz toda a diferença, não é? Porque depois tens alguém, eu posso estar a vender um apartamento que eu acho que é... Enfim, eu dou este exemplo na aplicação do disco transversal. Sei lá, vender alguém que trabalha na área olha, vender as férias. É? Eu posso estar a dizer a algum cliente que gosta de coisas diferentes, estar com pessoas de festa, eu posso estar a vender umas férias, olha, este sítio é incrível, vai poder descansar, não se passa nada, vai estar sozinho, é do melhor que pode haver. E o cliente pensa, eu não gosto. Claro, porque eu estou a vender as férias para ele. Não é? O mesmo aplicação que fizemos também num grupo de ginásios, por exemplo, a forma como eu acompanho o meu cliente no ginásio é diferente se ele tem um perfil, depois vamos ver o que é o D, o I, o S e o C, mas se ele tem um perfil mais D, mais I, mais S ou mais C. Porquê? Porque há pessoas que preferem aulas de grupo e eu posso perceber isso antecipadamente. Há pessoas que necessitam de ser desafiadas, se calhar há outras que vão ser super fidelizadas, não é, àquela
dinâmica. Então, não é só o que fazemos, é como fazemos as coisas. Não é? E tu fazes bem as coisas, não é? Neste momento está tudo Eu acho que sim, só ótimo. fantástico. Estão a ver? Só um perfil como o dela diria isto. Não é? Há um bocadinho estavas a falar do S e o Paulo estava a olhar para ti de lado. Estou a brincar. Paulo, aqui na tua função, que é... tu tens na gestão dos recursos humanos quantas centenas de pessoas na Monteiro Ribas, no total? Acho que é com este, não é? Senão ali o senhor de som depois... Quantas pessoas têm no total a Monteiro Ribas? Nós somos 650 pessoas neste momento. São só 650 pessoas. Sim. 650 e com uma particularidade, que a Monteiro Ribas, como eu também referi há pouco, tem várias áreas de negócio. Portanto, já trabalhei anteriormente, como o Sérgio também referiu, na penúltima experiência numa multinacional, em que éramos também 700 pessoas, mas que em termos de liderança tínhamos um menor número de pessoas a liderarem. Aqui, como temos 3 áreas de negócio, isto, portanto, multiplica-se, com perfis completamente diferentes. Portanto, podem imaginar, isto quando são reuniões é complexo, não é? E, portanto, só para dizer que são 650, mas não num pequenino universo de várias organizações com muitas mais lideranças do que aquilo que se calhar seria suposto. Eu não sei se tu te lembras dos estrunfos. Lembram-se dos estrunfos? Agora existem versões de todas, os Smurfs agora, mas não sempre as estrunfos, não é? E Vasco Granja, ele também tinha um perfil disso, mas... Sim. E então eles diziam, se um estrunfo incomoda muita gente, 2 estrunfos incomodam muito mais. Havia uma canção, ou seja, se um colaborador é desafiante, 650 muito desafiantes. Também uma nota importante, que é importante ficar esta ideia. Os nossos convidados, quando falam em ler, em entender o perfil, o que está aqui subjacente é perceber o outro, é chegar ao outro, não é fazer aqui um 360, dizer assim, eu já te percebi, está aqui o esquema, tu és isto. Não é nessa perspectiva, é na perspectiva de empatia, de dizer, ok, eu esforço-me por entender-te melhor e tenho uma metodologia que me ajuda a isso, ok? Até, como disse a Inês, para salvar muitos casamentos. Não é? Começamos a perceber porque é que uns querem marcar férias com um ano de antecedência, os outros, se calhar outra pareja, não se importa de decidir as férias no dia anterior. Ou porque é que uns compram já, têm tudo pronto para o Natal, outros, como eu, gostam de ir para Santa Catarina no dia 24 à tarde e andar lá no meio e depois fazer compras, enfim, que saem mais caro, mas enfim. Eu tenho que tratar isto aqui com o Paulo Marvais. Paulo, desafios para o futuro e, no fundo, como é que tu vês a aplicação na tua área? Eu sei que tu és alguém que também investiga e que tem um pensamento já feito sobre estes temas. Como é que tu vês a aplicação do DISC nesta tua área daqui para a frente, enfim, no que está a acontecer nas empresas? Muito bem. Eu, antes de mais, Sérgio, se me permites, e indo aqui só a este desenhinho, há pouco referiste a questão de nos entendermos. Não é um relatório por si só, nem é estamos aqui só a compreender os outros, isto tem que depois materializar num melhor relacionamento entre as pessoas. E por isso é que naquele ciclo, se virem, tem sempre ali comunicação interna, porque a comunicação é um aspecto essencial, não é? Se nós não comunicamos bem connosco próprios, antes de mais, no nosso discurso interno, e se não comunicamos bem com os outros, as coisas tendem a complicar-se, não é? Portanto, é só para referir que aqui o aspecto da comunicação, de facto, é muito importante. Quanto à questão que colocaste, é assim, no nosso caso da Monteiro Ribas, nós ainda estamos num processo de aprendizagem como organização daquilo que disse que é e daquilo que disse que nos pode ajudar. Ou seja, nós iniciamos isto há cerca de 2 anos, estamos a começar pelas lideranças, fundamentalmente, neste trabalho de desenvolvimento. No trabalho de recrutamento é aplicado a todos os novos elementos que venham para a equipa. No trabalho de desenvolvimento estamos a começar pelas lideranças, porque, como eu referi há pouco, temos muitas lideranças e vocês, como podem imaginar, tudo isto depois tem reflexos para baixo. Se as lideranças não se entendem bem, isto vai passar à equipa, não é? Portanto, temos que começar por aqui, por esta primeira camada, e depois vamos por níveis. E estamos num processo de aprendizagem, porque eu tenho que ter algum cuidado com aquilo que vou dizer, porque tenho o Sérgio, que foi meu formador na certificação de coaching e no DISC, o Ignácio, que também que é uma referência na matéria, portanto, para eu não
não dizer aqui nenhuma asneira, mas eu atrevo-me a estabelecer, se me permitem, esta comparação. Eu às vezes quando falo com os meus colegas, e agora falamos muito sobre o DISC, e como aplicar isto, e como é que podemos passar isto, como é que isto nos pode ser útil, nos pode ajudar, temos vindo a falar muito sobre isto. E eu ainda esta semana dizia, a propósito desse trabalho do time DISC, que se fez, eu dizia a uma colega minha, que está à frente de uma área de negócio, porque ela estava a olhar para um relatório e estava a dizer esta pessoa C e tal, e eu dizia-lhe assim, atenção, nós não temos um só estilo. Isto é a mesma coisa, o café sabe a café, e portanto a comparação se calhar é um bocadinho fora do comum, mas pronto, se me permitem. E o leite sabe a leite. E se nós misturamos café com leite, a que é que sabe? Eu gosto de meia leite escura, a minha mulher diz, é horrível a tua meia de leite. E eu, quando preparo os pequenos almoços, lá em casa sou eu que preparo os pequenos almoços, tenho que fazer clarinha para ela, e é tudo café com leite. Mas estamos a misturar aqui duas substâncias que, dependendo da dose, têm um sabor diferente. E nos estilos, nenhum de nós tem um só estilo. E era isso que eu dizia à minha colega. Por isso é que eu digo que nós estamos num processo de aprendizagem. Isto me dá muito caminho em termos de aprendizagem, do domínio e do maior proveito possível que podemos tirar da metodologia DISC. Porque, num primeiro contacto, nós tendemos a ir, pronto, a sistematizarmos desta forma os perfis, mas depois temos que entender que as pessoas têm mais do que um perfil e de um momento para outro momento eles vão mudando no perfil adaptado, não é? E, portanto, há que aperfeiçoar a forma como lidamos com esta informação. Portanto, dentro da organização nós estamos num processo de aprendizagem e eu entendo, e já falando um pouco mais, de forma mais abrangente, não falando só deste nosso caminho que estamos a fazer no uso da metodologia, eu acho que tendencialmente as organizações têm cada vez mais, já falamos sobre isto, que se focar nesta componente comportamental, que é o que faz a diferença. Por isso é que também há aquele chavão que já todos conhecemos, que nós não contratamos competências, nós contratamos atitudes. E por isso estas questões das atitudes e dos comportamentos são cada vez mais importantes. Por isso, cada vez mais as organizações têm que investir nisto. Temos um outro desafio adicional, que foi a questão também que se falou das gerações. Há aqui uma questão intergeracional que nós temos que estar muito atentos. Há também a questão da escassez de pessoas, cada vez mais, e nós em Portugal assistimos a isto. Há uma escassez de recursos humanos. Portanto, o desafio que nós temos é criar experiências. Está muito na moda falar-se do employee experience, mas isto é real. Onde as organizações se diferenciam é na experiência que passam às pessoas. Mais do que oferecer um salário maior ou menor, porque senão entramos numa escalada que por vezes é até insustentável em termos de quem oferece mais. Claro que temos que ter, do ponto de vista higiênico, sermos competitivos naquilo que oferecemos às pessoas em termos materiais, mas cada vez mais, e as gerações mais jovens valorizam muito isto, são as experiências. E esta experiência pode ser muito melhorada, a experiência que as organizações podem oferecer às pessoas pode ser muito melhorada com todo este trabalho de desenvolvimento pessoal. As pessoas sentem que estão ali a crescer e que estão a ganhar algo, que valorizam e que pode ser diferenciador em termos daquilo que é o Employee Value Proposition, a proposta de valor que a empresa tenha. Portanto, eu acho que o investir nisto é estratégico na área comportamental, ajudados por ferramentas ou por metodologias como o DISC. Paulo, esta questão que clarificaste do café com leite, leite com café, foi muito bem, foi como se diz na gíria, foi bem esgalhada, foi muito bem, porque há às vezes uma tendência mais imediatista de dizerem, como alguns aqui fizeram no início, que este é um DE, não é? Isto obviamente, quando é aplicado, eu lembro sempre de um filme, enfim, eu gosto muito dos filmes da Marvel, DC Comics, por aí fora. Depois o Inácio pode-nos explicar o que é que tem a DC Comics e a Wonder Woman a ver com o DISC. Mas há uma altura, não sei se viram, quem viu se recorda naquele episódio em que o Homem-Aranha está com o tio, o Peter Parker, não é? E o tio está, enfim, vai morrer nesse episódio, e ele diz, great power brings great responsibility. Então, no fundo, o que Paulo referenciou, que é a utilização rigorosa, com critério, metodológica, profissional, destas ferramentas é fundamental. Porque às vezes cai-se naquele lado de 3 horas e uau, isto vai mudar, carimbo, tu és isto, tu és aquilo. Portanto, eu não estou a dizer, não estou contra quem o possa fazer, enfim, são formas de estar. Nós acreditamos que a coerência dá muito trabalho, mas é com a coerência e o rigor que o Paulo aqui falou
que empresas como a dele e outras maiores, umas menores, enfim, mas que vão aplicando a metodologia para ajudar, sobretudo, a clarificar um tema que é tão difícil, que é o comportamento, não é? É difícil nós medirmos o comportamento. Obrigado, Paulo. Inês, então, futuro, como é que vês enfim, a questão do turismo e da restauração e afins e hospitality? Estamos em grande, não é? Sabemos que há falta também de recursos humanos, pelo menos é o que se fala. Temos aqui, para além das questões de DISC, questões culturais, não é? Com pessoas de diferentes países a trabalhar connosco, e, enfim, isso tudo acaba por ajudar, mas ao mesmo tempo é um grande desafio. Como é que tu vês a aplicação aqui do método e do DISC nesta área, na tua área, na vossa área, e, enfim, em que medida é que isto pode, já deste aqui alguns exemplos, mas, enfim, de uma forma estratégica que pode ajudar o negócio? Qual é a tua visão? Eu acho que o caminho é sempre este da comunicação e da capacidade de chegar à pessoa, não é? Seja a pessoa o cliente, seja a pessoa o colaborador que queremos ter connosco, não é? Acho que na base da questão demográfica, da questão do pessoal, há sempre uma questão demográfica, que essa não será o setor a resolver, não é? Podemos beneficiar disso. Agora fala-se muito na importação de mão de obra, isso vai trazer desafios interessantíssimos no que diz respeito, nomeadamente ao nosso setor, não é? Porque, portanto, nós somos um setor que, tendencialmente, não quero uma palavra muito forte, mas não deveria receber pessoas que não falam português. Mas isto acontece, nós todos vamos ao Algarve e somos servidos em inglês, não é? Estamos no nosso país, portanto, se não há pessoas é preciso resolver, não é? Um empregado de mesa não é neste momento um cargo que exija muita perícia. Estamos a falar que seja um bom vendedor e que saiba transportar os pratos, porque a relação que ele vai criar com o cliente, que pode ser mais próxima se o cliente gostar disso, ou pode ser simplesmente profissional, não é? Ninguém gosta que nos atirem para a frente um bife de 40 euros, não é? Chega ali e diz assim, toma, come, não é? Não pode funcionar assim, portanto, tem que haver aqui uma capacidade das pessoas saberem estar, saberem também se vão estar mais, se vão se divertir mais, se vão ser mais próximos. Mas, quer dizer, contam-se pelos dedos de uma mão os restaurantes que nos levam um peixe à mesa e que vão lá escalar o peixe e preparar. Essa perícia já não é necessária. O conceito agora é outro. Há uma grande rotatividade e, portanto, estas ferramentas, de facto, de conhecer e de chegar até às pessoas, o caminho tem que ser esse, vai ser muitíssimo importante. Esta questão dos estrangeiros, temos um exemplo, lá vou com os exemplos, muito interessante, num restaurante da cidade, um bom restaurante, não é? Quando, às vezes o bom não é necessariamente caro, mas no caso é bom e é caro, em que foi com os conhecidos meus, pedem fruta para sobre, que fruta é que há? Para sobremesa, para o miúdo, iam com o miúdo. E o rapaz veio lá dentro e disse, vieiras. Vieiras? Por favor, pode voltar e tentar perceber, não, afinal são peras. Portanto, quer dizer, o que é que podia resultar daí, não é? E os clientes ficaram desagradados, na altura tudo não correu bem, mas mais isto também não ajudou. Portanto, temos ali uma ótima pessoa, pode ser um ótimo profissional, tem o entrave da língua, é preciso dar às pessoas essas ferramentas, não é? Portanto, o empresário tem que estar disposto a investir em tudo isto e essa relação que se cria vai-se perceber, precisa de ajuda na língua, precisa daquilo, não fala uma palavra, então vai para um trabalho mais de back-office, não é? Portanto, é preciso tratar bem as pessoas que existem, elas já não são muitas. O turismo está efetivamente em grande. Acho que é preciso, e toda a gente beneficia disso, e toda a gente quer isso, mas depois também que entra-se aqui num exagero, não é? Todas as semanas abrem 2 hotéis novos na cidade e a única forma de eles trabalharem às tantas deve ser ir buscar pessoas de uns para os outros, não é? Portanto, o hotel lá fica sem pessoas, porque o hotel B foi lá buscar 3 e, portanto, vai ser preciso equilibrar um pouquinho isto tudo. Acho que isto é um caminho que se faz naturalmente. Acho que as pessoas vão... Não, pensei que ias dizer qualquer coisa. Não, acho que é um caminho que isto faz naturalmente. Portanto, as pessoas desapareceram do setor quando o setor teve que fechar portas na pandemia. As pessoas aos poucos vão regressando. Porque sim, porque precisam, porque têm que trabalhar. Têm perspectivas completamente diferentes. Neste momento é um bocadinho mais o que é que o setor tem para me oferecer a mim, em termos de experiências, em termos de valorização, o que é que eu posso levar daqui. Ou então eu tenho um objetivo, eu quero juntar 3.000 euros para dar a volta ao mundo. Não vamos ter pessoas com 20, 30 e 40 anos de casa. Não vai acontecer isso em setor nenhum, acredito eu, neste momento. Parece que estas novas gerações têm ali muitos objetivos. Trabalham por, não é, agora quero dinheiro para as férias. Portanto, tudo isto vai ter que se adaptar. As empresas vão ter que se adaptar. Os horários de funcionamento, nós temos exemplos muito interessantes já de associados nossos. A típica pastelaria, confeitaria, numa aldeia, numa região pequena, que fica ali no Largo da Igreja. Nós temos associados nossos que estão no Largo da Igreja e que disseram, nós vamos fechar.
Ao domingo nós fechamos. Os nossos colaboradores querem o domingo com a família. Não estão dispostos a isso. Portanto, o que é que eu tenho? Tenho as senhoras que vêm cá tomar um café no fim da missa. Epá, pronto, vão começar a ir a outros sítios, as pessoas vão se adaptar. Em vez de ter aqui 10 a trabalhar, eu tenho 2 e faço as encomendas para o almoço de domingo. As encomendas chegam, nós produzimos e entregamos. Tenho 2 pessoas, uma para cobrar, uma para distribuir. Não preciso ter a sala aberta, as pessoas já um cafezinho rápido aqui, vou perder qualquer coisa, vou. Curiosamente, todas as situações destas, as pessoas fizeram as contas e no fim compensa. Compensa porque as pessoas estão contentes, estão com a família e portanto, esta capacidade de comunicar, isto a meu ver passa muito pelo DISC, não é? Porque como é que é? Numa casa onde há fome todos falam, ninguém tem razão, não é? Se uma pessoa fala e diz à minha maneira, tu dizes à tua e nós não nos estamos a entender, não vamos conseguir levar isto. É muito interessante, estavas aí a dizer, eu estava a pensar numa frase que eu ouvi, creio que foi mesmo na certificação. Isto aqui é uma forma empática, uma forma de chegar ao outro e de usar um canal que ele compreenda. Mas em muito nosso benefício, quando digo nossa nas empresas, não é? Portanto, é uma visão, em última instância, um bocadinho egoísta, porque eu tenho um objetivo, eu quero que as vendas aumentem, eu quero que aquele departamento se torne mais produtivo, então calma, eu vou falar com esta pessoa de forma a que ela entre na minha jogada e me dê aquilo que eu quero, em última instância. Portanto, não é? Mas e também concordo aqui com a Amélia, Amélia, não é? É um esforço muito grande. Nós agora temos pessoas um bocado espalhadas, não estamos juntos, não são 2 horas à mesa, são 2 horas ao telefone, e as questões todas, e às vezes estou ali, portanto, não sou assim uma pessoa que adora falar ao telefone, mas faz diferença. E as pessoas partilham e falam, e depois agora vamos falar deste projeto, e agora depois a história da família, e portanto, esta capacidade e esta coisa de criar relações aproxima as pessoas. Partilham um objetivo comum, que em última instância é um objetivo empresarial, um objetivo profissional. Pelo caminho vão partilhando outras questões e vai-se criando ali uma relação que chega a um ponto em que uma pessoa quase nem precisa de ter um contacto diário com aquilo. Portanto, nós sabemos qual é o nosso caminho, o nosso objetivo, há uma dúvida, trocamos. Acho muito curiosa a forma como as pessoas se adaptam a esta minha vontade de não falar ao telefone. Portanto, eu tenho quase patamares que eu também lhes transmiti isso. Ensinei, entre aspas, a lidarem comigo dessa forma, não é? Portanto, foi uma coisa urgente, não me vais pegar no telefone para me perguntar o que é que eu quis dizer com este e-mail. Ok, pronto, falamos depois, marcamos qualquer coisa e tal. Eu tento sempre que as pessoas se encaminhem, não é? Isto, em última instância, dá aqui um caminho de produtividade, dá aqui um caminho de construção, não é? De crescimento, que é o que todos pretendemos enquanto empresários ou organizações e apoios de empresários, não é? Será o nosso caso. Podemos dizer aqui também, Inês, no fundo, que este crescimento interior leva a um crescimento das organizações Sem também. dúvida. Porque às vezes o facto de eu entender o meu perfil, sofro menos um bocadinho, afinal há muitos como eu. É verdade. Não é suficiente para o next level, mas ajuda sobretudo a perceber que se eu souber trabalhar, e no DISC, reparem, temos pontos fortes, digamos, nos nossos perfis, né? Temos pontos fortes. E aí não tenho que me preocupar, eles vêm ao cima naturalmente. Mas se eu souber trabalhar com aqueles que são menos fortes, né? Com aquelas dificuldades, ou de organização, ou de impulsividade, ou de demasiada organização, demasiado detalhe, e pode-me também ajudar a evoluir. Obrigado. Eu quero agradecer aos nossos 3 magníficos convidados. Isto agora estava a ganhar aqui, não era? Estávamos a embalar, mas no fundo também a assertividade da vossa comunicação e a vossa partilha, eu creio que é o suficiente para aquilo que era a experiência que gostaríamos de partilhar também com os nossos convidados que estão aqui hoje connosco. E peço uma salva de palmas para os nossos estimados oradores. Vamos a dejar de irnos por las ramas, vamos a ir bien al grano. Durante mi intervención, por favor, los teléfonos apagados. No los quiero en vibración, los quiero apagados, por favor. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me encanta estar en Oporto. Hoy hay sol, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a pasar unos minutos fantásticos, ¿eh? Buenos días. ¿Empezamos ya o empezamos? Bueno, muy buenos días. Me habían dicho que iba a tener media hora. He preparado 15 puntos para presentaros en esta mañana. Entonces, os los voy a presentar, vamos a comprimirlos, pero en otra ocasión necesitaré mi media hora.
Bueno, ahora sí, soy yo. Muy buenos días. Encantado de estar aquí. Déjame haceros una pregunta. ¿Qué habéis sentido cuando me he presentado de la primera manera? ¿Qué ha pasado dentro de vosotros? Algunos quizá habrán dicho, bueno, ¿y este? Qué chulería, ¿no? Pero bueno, ¿qué se ha creído, no? Es decir, algo ha hervido dentro de vosotros, ¿no? Alguno quizá habrá dicho, ostras, voy a apagar el teléfono. Voy a apagar, no sé, que esté, ¿no? Cuando he pasado a las siguientes gafas, ¿qué ha sucedido? Os habéis relajado, ¿no? Cuando nosotros comunicamos, cuando nosotros nos relacionamos con los demás, la forma en la que lo hacemos tiene un impacto emocional y relacional. De tal manera que como yo me comunico con vosotros, produce una reacción en vosotros, ¿no? Las personas somos seres activos y reactivos. Entonces, aquí hemos oído mucho de los perfiles, no sé qué. Entonces, déjame haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros ya tenéis experiencia con el DISC? Ok, tenemos más o menos la mitad de las personas. ¿Cuántos venís del área de la consultoría, no del área de la empresa? Ok, muchas gracias. Entonces, hemos establecido que la forma en la que me comunico tiene un impacto en los demás. Provoca una reacción, que puede ser una reacción positiva, puede ser una reacción negativa, puede ser una reacción neutra, ¿vale? ¿De qué depende esa reacción? ¿Depende de cómo yo me comunico? ¿O depende de cómo tú recibes esa comunicación? Porque yo te hablo de una manera que a uno le puede dejar impasible, ¿vale? Ok, está pidiendo esto, pero no lo voy a hacer. Pero en otro puede crear una reacción, por ejemplo, de temor o de enfado. Y de esto es de lo que trata el DISC. El DISC es el lenguaje del comportamiento. El DISC es el cómo hacemos las cosas. No es el por qué, que serían los valores de las personas. No es el qué hace o el qué sabe, que sería el conocimiento, sino es el cómo transmite lo que es, los porqués y el conocimiento que tiene. ¿Cómo lo transmite? Entonces, el DISC es un lenguaje que nos ayuda a entender las tendencias de comportamiento de las personas. Tendencias porque, al tratarse de comportamientos, obviamente el DISC no es una ciencia exacta, aunque vemos que es bastante certera. Entonces, el DISC es un lenguaje y como lenguaje podemos aprenderlo, podemos practicarlo. ¿Qué es lo que mide el DISC? Bueno, el DISC mide 4 factores. El DISC es un acrónimo. Las 4 letras significan 4 cosas, que es lo que mide. La D es cómo nos enfrentamos a problemas y desafíos. La I es cómo interactuamos con otros, nos relacionamos y les convencemos hacia nuestro punto de vista. La S es cómo nosotros nos enfrentamos al cambio de las cosas y al ritmo de las cosas. Y la C es cómo nosotros nos enfrentamos a normas y procedimientos que otros nos imponen. Y eso es el DISC. En esos 4 factores se encierra todo el comportamiento humano. Ahora, cada uno de nosotros tenemos los 4 factores en nuestra forma de ser, en nuestro perfil, pero los tenemos en diferentes intensidades. De tal manera que esta mezcla de factores del DISC, de cómo nos enfrentamos a las diferentes
cosas de la vida, ya sean personas, ya sean actividades, estos 4 factores es lo que determina nuestro perfil DISC. Nuestro perfil DISC no es ni más ni menos que la tendencia de comportamiento que nosotros tenemos. Ahora, cada uno de nosotros somos diferentes. Las personas son diferentes, pero somos predeciblemente diferentes. Es decir, cuando nosotros tenemos, a través de el aprendizaje en nuestra niñez, a través de las experiencias de la vida, a través de las cosas buenas que nos han pasado, del ejemplo que hemos tenido, vamos formando nuestra personalidad, etcétera, formamos también unas tendencias de comportamiento. Es decir, nosotros reaccionamos frente a estímulos exteriores normalmente siempre de la misma manera. Entonces, tenemos que la D, la I, la S y la C son un acrónimo que significa cómo me enfrento a decisiones, a problemas, cómo interactúo con los demás, cómo me enfrento al ritmo y al cambio de las cosas y cómo me enfrento a los problemas, a las normas y procedimientos impuestos por otros. ¿Vale? Entonces, cada uno de nosotros podemos identificar una tendencia de comportamiento, un perfil de comportamiento. Cuando nosotros entendemos los factores de comportamiento y la mezcla de esos factores en nuestro propio ser y podemos extraer de ahí esas tendencias de comportamiento, podemos decir, entre comillas, que nosotros podemos predecir el comportamiento. No es que lo estamos adivinando o en realidad no lo predecimos, sino que somos conscientes de que frente a ciertos estímulos vamos a tener la tendencia a reaccionar siempre de la misma manera. Ahora, nosotros tenemos, como ha salido aquí, lo voy a mencionar, lo voy a explicar un poco, nosotros tenemos 2 perfiles. Cada uno de nosotros 2 o 3, pero bueno, vamos a hablar de los 2 principales, ¿no? Una es nuestra forma innata, nuestra forma natural de reaccionar frente a las cosas. Es decir, si no hay condicionantes externos, ¿vale?, que me obliguen a hacer algo que no quiero, pues yo reacciono de una manera siempre instintiva. Es lo que llamamos un perfil natural, que es muy importante, el perfil natural. Porque el perfil natural nos va a permitir saber cuáles son las potencialidades que tiene esa persona. Porque en función de esos factores que tiene su perfil, si una persona tiene un factor D que es muy alto, significa que va a tomar riesgos, que va a ir hacia las metas. Entonces, si esa persona va a tomar riesgos, va a ir hacia las metas, pues yo ya sé la potencialidad que esa persona va a tener cuando se enfrenta, por ejemplo, a los desafíos en un departamento de ventas. ¿Cómo va a reaccionar? Va a tener esa tendencia de ir a por ello. Entonces, el perfil natural es esa forma instintiva de actuar. ¿Pero qué es el perfil adaptado? El perfil adaptado es la forma que yo tengo de reaccionar cuando hay estímulos externos que me están condicionando. Por ejemplo, cuando yo enamoré a mi esposa, pues le llevaba flores, le decía qué guapa eres, iba a su balcón con la guitarra todas las noches a cantarle, le decía, uy, ese lunar que tienes junto a la boca, qué bonito es, todas estas cosas. Después de 20 años de matrimonio, pues resulta que el lunar es esa horrible verruga, que lo de las flores de plástico para que duren hasta el año que viene. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que cuando yo enamoraba a mi esposa, yo estaba usando un estilo de comportamiento, un perfil adaptado. Porque había cosas externas que me decían, oye, tienes que actuar como no eres.
Ya sé que vosotros pensáis que, joder, Ignacio, qué simpático es, qué bondadoso, qué romántico. No soy así. Me estoy adaptando para la audiencia que tengo. Pero después de 20 años de matrimonio, cuando estás en casa, en calzoncillos, viendo la tele en el sofá tirado, pues este es mi perfil natural. Es decir, no tengo estímulos externos, ya me muestro como soy. Sucede lo mismo en el trabajo. En el trabajo yo tengo una tendencia de comportamiento, ¿sí? Entonces, frente a las actividades diarias, yo tengo la tendencia de actuar en ciertas maneras. Cuanto más cerca esté mi perfil conductual al perfil conductual del puesto que estoy desempeñando, porque también hay un perfil de puesto, cuanto más cerca esté, ¿qué significa? Menos esfuerzo tengo que hacer para adaptarme, por lo tanto, más posibilidades voy a tener de hacerlo de una manera más brillante, más fácil, sin tanto gasto de energía. Pero cuanto más alejado esté de ese perfil objetivo, de ese perfil de puesto, cuanto más tenga que adaptarme, es decir, si yo pienso que tengo que seguir enamorando a mi mujer, que no me oiga, durante 20 años, tiro la toalla. Es decir, qué agotamiento, ¿no? No, es broma, ¿eh? Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Cuanto mayor es ese nivel de adaptación, mayor es el nivel de energía que tienes que gastar para adaptarte, porque no es tu forma innata de hacerlo, y por lo tanto, menos tiempo vas a poder mantener esa adaptación, más energía te va a consumir, más fácil te va a quemar. ¿La hora? Ah, ya estamos acabando. Bueno, 10 minutitos más porque me los habéis robado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en selección de personal, si nosotros tenemos a Juan, Juan es un chico muy agradable, le hemos tenido en la entrevista, es súper agradable, es educado, tiene una licenciatura en económicas, nos ha encantado en la entrevista. Y Juan opta, es su primer trabajo, y opta a un puesto para vender tarjetas de crédito en la puerta del Carrefour. No sé si aquí en el Carrefour también tienen esos puestecitos que te asaltan para venderte lo que sea, ¿no? Y yo entrevisto a Juan, digo, oye, licenciado en económicas, es muy agradable, Juan es, o sea, se ve, me ha encantado Juan. ¿Qué hacemos? ¿Contratamos a Juan? Pues para contratar a Juan tenemos que saber cuál es el perfil del puesto. Y resulta que el perfil que Juan, le hacemos el test DISC, y Juan es una persona que es muy serena, una S, muy serena, muy tranquila, es más bien introvertido, además tiene C, es decir, que es una persona cumplimiento, que necesita su tiempo para hacer las cosas, muy organizada. Y hacemos un test del perfil de puesto. Vemos que el perfil de puesto lo que necesita es una persona dinámica, habladora, que sea capaz de afrontar relaciones en un momento, de conectar con la persona, de influenciarla, de convencerla. ¿Qué va a pasar si contrato a Juan? Quizá los 2 primeras semanas Juan lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque es su primer empleo, se va a adaptar a hacerlo bien, pero no va a poder mantener esa adaptación. Juan se acabará quemando, nosotros habremos invertido un mes en formarle, en contratarle, no sé qué, y Juan al final se irá o le echaremos porque no vende tarjetas. Entonces, el DISC aplica a las personas, pero también aplica a los puestos de trabajo. Eso en selección. ¿Qué pasa en desarrollo? En liderazgo, en trabajo en equipo, en atención al cliente, en ventas. ¿Sabéis lo que pasa? Que el 80-90% del éxito de esos puestos no tiene que ver tanto con las competencias duras, es decir, los conocimientos, que sí, que son muy importantes y que los tienen que tener.
Pero para que tengan éxito, además de esos conocimientos, todo tiene que ver con comunicación y relaciones. Todo. Si yo soy un líder, una D, que soy fuerte, que soy arisco, que además veo el mundo a través de mis gafas rojas, es decir, veo las cosas en términos de objetivos, en términos de pisar a quien sea para llegar al objetivo. Y dirijo a 4 personas de mi equipo, que una es una S, que es serena, que es tranquila, que necesita su tiempo, que es muy confiable y muy fiable, pero a su ritmo. A una I, que es todo alegría, que es relaciones, que es capaz de convencer, que es capaz de comunicar. O a una C, que es muy estructurada, muy apegada a las normas, al sistema, a los procesos, y les dirijo desde mi D, ¿qué va a pasar? Que mi liderazgo no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer lo que no he hecho hoy, hablar en el idioma de la gente a la que estoy liderando. Eu no falo portugués, entonces no puedo hablaros en portugués. Pero me encantaría, porque estaría comunicando mucho más profundamente con vosotros en portugués que en español. Y el DIS es también eso. Para yo liderar a una persona, tengo que, por ejemplo, transmitirle las metas en función a cómo es la persona. Tengo que aumentar mi nivel de inteligencia emocional, porque el DIS es inteligencia emocional. Y como hemos oído aquí, hay un impacto real, inmediato, cuando empezamos a aplicar esta metodología del DISC. Lo mismo en atención al cliente. Si yo tengo un departamento de atención al cliente, y el tipo de cliente que tengo es, por ejemplo, de una compañía de telefonía móvil, ¿qué tipo de atención al cliente necesito? Necesito personas que sean duras, resistentes, porque les van a dar caña, pero que a la vez sean capaces de mantener la calma de la persona. Pero será diferente si la atención al cliente, por ejemplo, es un departamento en una empresa que se dedica a la venta de productos veterinarios, por decir algo, para la industria de agricultura. El tipo de atención, el tipo de problemas que van a surgir son diferentes. Lo mismo con un vendedor. Mucha gente piensa, un vendedor tiene que ser una DI. No, señor. Tiene que ser una DI si el entorno de ventas es una DI. Pero si tú estás vendiendo motores de barcos, necesitas que la persona tenga una C. ¿Por qué? Porque necesita mucho conocimiento técnico, necesita comunicar esa parte técnica. Entonces, esta es la importancia del DISC. El DISC debería estudiarse en los colegios, con los niños. Y el DISC es aplicable a nuestro matrimonio, a nuestra familia y a nuestras empresas. Y solo para terminar, porque no he usado nada en la presentación, solo para terminar, os quiero mostrar un poco también cómo el DISC, que es una metodología de la que yo llevo enamorado 25 años, cómo el DISC también encaja en un proceso mayor cuando nosotros queremos medir y desarrollar competencias y saber realmente cuál es el desempeño de nuestro equipo. Y bueno, pues, la teoría del DISC fue inventada o desarrollada por un señor que se llamaba William Moulton Marston, hace casi 100 años. Y es interesante porque este señor, en 1928, escribió un libro que se llamaba Emotions of Normal People. Y él fue uno de los, si no el primero, que en aquellos años quería aplicar la psicología a personas normales. Es decir, la psicología se aplicaba sobre todo en el campo, hospitalario, pero él decía, no, la psicología la podemos aplicar a personas normales, en sus vidas normales, ¿no? Y entonces él desarrolló esta teoría en este libro, luego escribió otro libro donde desarrolla
todo el modelo que se llama Integrative Psychology, psicología integrativa. Y es interesante porque él es el inventor de la máquina de la verdad, la de sangre. Y además es el autor de un cómic que se llama Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Habréis visto algunas películas de Wonder Woman, ¿no? Y él crea este cómic en una época en la que los superhéroes eran hombres todos y usaban la fuerza para cambiar el mundo. Pero él vio que a través de la bondad, a través de la verdad, ¿sabéis? El látigo de la verdad de Wonder Woman, a través de la verdad, de la bondad, de la buena intención que tiene la Mujer Maravilla, y encima desde una mujer donde la fuerza física no era en lo que se basaba, podía también cambiar el mundo, ¿no? Y él es el autor con un seudónimo de la Mujer Maravilla. Bueno, esto es un poco un modelo, porque dentro de la plataforma que nosotros, a la hora de trabajar con un DISC, es muy importante entender que no todos los DISC son iguales. Hay DISC que tienen 41 perfiles fijos y sacan 41 informes fijos. Y si tienes un equipo de 46, sabes que por lo menos uno va a ser repetido. Los hay de 240, los hay de 4.200, de 7.400. Es decir, hay diferentes calidades de DISC. Nosotros, cuando tú haces un test DISC, el informe es casi inmediato, porque tenemos 300 chinos que en cuanto reciben el test, escriben el informe y te lo mandan. No, es broma. Es broma. No. Nuestro DISC, la verdad que tiene 20.000 variables por cada perfil, y tenemos 3 perfiles diferentes. Esos son las variables de perfil, pero luego tiene 200 millones de variables para construir el informe. Con lo cual, es un informe muy personalizado, ¿no? Bueno, aquí podéis ver, y esto yo diría que si queréis lo podemos, quien lo quiera, lo podemos distribuir, lo traducimos al portugués y a través de Sil Group o de Ángel lo podemos distribuir. Entonces, esto por ejemplo es un modelo, y termino ya, integral con todas nuestras herramientas, o con parte de ellas, porque tenemos herramientas también para el área personal, para los jóvenes, etc. Tenemos un DISC de jóvenes vocacional, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros pretendemos aquí? Lo que nosotros pretendemos aquí es tener una evaluación del desempeño desde la perspectiva del DISC. Entonces, nosotros definimos las competencias con nuestro diccionario de competencias dentro de la plataforma, formamos a las personas que van a dar feedback en DISC, alineamos las competencias con el perfil conductual, creamos los perfiles objetivos generando informes de perfil objetivo DISC, que se hace a través de la plataforma. Formamos a los mandos en valores motivacionales, también tenemos una evaluación de valores motivacionales. Comunicamos el inicio de la campaña de la evaluación en la empresa. Y esto es muy importante, porque el DISC se puede usar solo, y es súper potente usarlo solo. Pero para que uno sepa en un mapa dónde se encuentra un punto, necesita lo que se llama una triangulación. Es decir, necesitas 3 satélites que cruzan sus vectores y entonces dicen, este señor está en Oporto, en la sede de ANGE, y mi teléfono me lo dice, estoy aquí, Google me lo dice, ¿no? Es lo que se llama triangulación. Para nosotros, lo más importante en un proceso de desarrollo, en un proceso de medición y desarrollo de competencias o de desempeño, lo más importante es saber desde dónde partimos. Porque si no sabemos desde dónde partimos, no podemos trazar el camino hasta nuestro destino. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Triangulamos a la persona a través de una evaluación DISC que nos va a dar el ADN conductual. ¿Cuáles son las potencialidades? Aquellas cosas naturales en las que esta persona es fuerte. Y por lo tanto, ¿cuáles son sus fortalezas? Pero también cuáles son sus debilidades. Sí, debilidades, no áreas de mejora, debilidades. Es decir, aquellas áreas en las que no es tan fuerte, ¿no? Hacemos un radar de competencias a través de nuestra plataforma donde establecemos el estado actual en función de las competencias conductuales que la persona tiene y el estado objetivo, donde esta persona debería llegar. Y hacemos una evaluación de valores. ¿Por qué? Porque los valores motivacionales son la gasolina
que nos ayuda a impulsar a esta persona en su proceso de desarrollo. Nos ayuda a darle ese empujón que la persona necesita en su proceso, ¿no? Entonces, aplicamos estas evaluaciones, hacemos un análisis con informes grupales, comparativos, mapas de equipo, todo esto lo hace la plataforma. Hacemos nuestros planes de acciones, aquí trabajamos feedback, motivación, formación, coaching, y cuando llegamos al final del proceso, hacemos lo que llamamos una reevaluación de competencias. Y es que el sistema coge los datos del radar original, crea una nueva evaluación de competencias conductuales y compara dónde estaba y dónde está. Y así podemos ver de una manera objetiva en dónde la persona ha desarrollado esas competencias. Y bueno, ya me he comido 10 minutos, bueno, más 15. Bueno, voy a terminar aquí, tenía algunas cosillas más, pero yo creo que os he dado una pincelada de lo que es el DISC y de cómo se puede integrar también en otras metodologías. Muchas gracias.